E a gente vai falar bastante disso hoje, porque mais um caso chocante aconteceu aqui de ofensas raciais. Daqui a pouquinho a gente vai trazer a notícia. A vítima é um humorista, um artista aqui de São Paulo, Ed Júnior. Daqui a pouquinho a gente vai trazer o assunto e uma entrevista sobre isso, justamente para a gente entender por que a gente não sai do fundo desse poço chamado racismo. Por que a gente não consegue vencer esse capítulo da nossa história e punir pessoas que flagrantemente são racistas e ofendem as pessoas e discriminam e agem com um preconceito inaceitável. Então a gente vai falar bastante disso, caso que aconteceu justamente depois da agressão ao cantor e ator Seu Jorge. O Fábio já me disse que vocês falaram, né, sobre isso ontem, Fábio. Que a gente não pode deixar passar. Imagina, se um Seu Jorge, famoso como é, internacionalmente, é vítima de um absurdo desse, quantos Jorges, Joões, Antônios, Marias, quantas Adrianas, Fábios, quantas pessoas anônimas nesse Brasil estão sofrendo caladas muitas vezes porque não tem nem coragem, condições de prestar uma queixa, de levar adiante judicialmente um processo contra o racismo. E é por isso que a gente tem que, sempre que surge um caso desse, se posicionar e cobrar punição. Agora, antes da gente entrar na nossa primeira rodada de manchetes, eu queria falar de um outro assunto rapidamente, Fábio, que parece que não tem nada a ver com racismo, mas se a gente parar para refletir, tem. E o assunto é transporte de graça para votar na eleição do dia 30 de outubro, no segundo turno. O Supremo Tribunal Federal está numa votação agora, 4-0 nesse momento no tribunal virtual lá, na votação do STF. O Barroso, o ministro Luiz Roberto Barroso, já tinha dito que considera que é absolutamente legal as prefeituras oferecerem transporte gratuito para o eleitor votar no dia 30 e poder participar do processo democrático. Porque votar é um direito de cada um de nós, mas é também um dever. Votar no Brasil é obrigatório. Só que a gente sabe que muitas vezes, embora o voto, cada um de nós tenha direito a um voto e esse voto vale igual para todo mundo, a pessoa mais pobre e que vota distante, mora distante da zona eleitoral em que vota, nem sempre consegue votar. E por isso, a autorização legal já dada pela Justiça de que as prefeituras podem oferecer transporte gratuito. Só que várias prefeituras, isso inclui a Prefeitura de São Paulo, o prefeito Ricardo Nunes, já se antecipou dizendo que não deve oferecer, que não vai oferecer transporte gratuito no dia 30 de outubro. O STF está nesse processo de análise justamente para mostrar, e deve mostrar, que há uma ampla aceitação de que é legal oferecer o transporte gratuito. Mas, de qualquer forma, como eu disse, algumas prefeituras já se anteciparam para dizer que não vão oferecer. E claro que a gente sabe que pela imensa desigualdade social do nosso país, a grande maioria da população que deixa de votar por não ter condições de pagar uma passagem da condução é justamente a população mais pobre e, muitas vezes, a população negra. Então, assim, uma decisão numa cidade rica como São Paulo de que não vai colocar transporte público no dia da votação é, no mínimo, preconceituosa. Uma pessoa que acha que não precisa de transporte público para o eleitor mais pobre da periferia votar, é quase como se ela dissesse, é quase não. A interpretação desse gesto é: o voto do rico vale mais. O voto de quem tem carrão, de quem pode ir com o carro estacionar e votar, vale mais. Então, assim, é muito importante que o eleitor saiba disso. É muito importante que o eleitor que, porventura, tenha que deixar de votar porque não pode pagar o dinheiro do transporte público, se lembre disso quando quem não deu o transporte público for pedir seu voto de novo. Porque tem eleição para prefeito de novo daqui 2 anos. Ou, se não for reeleição, pode ser para deputado, pode ser para senador. Então, assim, não oferecer o transporte público para a população no dia da eleição é desrespeitoso, é preconceituoso, é discriminatório contra o eleitor mais pobre. Essa é a minha opinião e eu acho que isso está diretamente conectado ao fato de que as pessoas mais pobres e muitas vezes negras têm que se abster do processo democrático porque tem dificuldade, porque não tem quem cuide da criança, porque não tem o dinheiro da passagem, porque a vida de quem ganha pouco ou às vezes está sem renda nesse país é muito mais difícil. E elas merecem encontrarem prefeitos que olhem para a população de forma igual.
Quem não pode pagar a condução tem direito de votar mesmo assim.